Olá moçadinha, tudo bem? Hoje Direito Civil. Queria conversar com vocês, fazer uma introdução do Direito Civil, um pouquinho de história do Direito Civil. Depois a gente deslancha analisando os artigos e todos os aspectos do Direito Civil. Mas eu queria, antes de começarmos, fazer uma leve, simples introdução ao Direito Civil, sobretudo ao Código Civil anterior, ao Código 16, para fazer esse link no Código 2002. Vamos lá? O primeiro Código Civil é o Código Civil francês de 1804, o famoso Código Napoleônico. Uma outra coisa interessante é nós diferenciarmos compilação, consolidação e codificação. A principal característica da consolidação e da compilação é que as duas são agrupamentos de normas. São normas, são leis agrupadas, como se fosse uma catação de normas. Aí a diferença de compilação e consolidação. A compilação, essas normas são agrupadas numa ordem cronológica, as primeiras e depois as últimas, enquanto que a consolidação, esse agrupamento, ele é mais sistematizado, mais organizado. Exemplo, a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Agora, e a codificação? A codificação não é esse agrupamento de normas, a codificação é a elaboração de uma lei nova, também sistematizada, em relação a uma matéria também e principalmente a uma valorização dessa lei nova. Aí o Código Civil, uma codificação. Então, para fixar mesmo, compilação e consolidação, agrupamentos da mesma matéria. A primeira, compilação organizada cronologicamente, a consolidação organizada sistematicamente e a codificação, uma criação de uma lei nova em relação a uma matéria sistematizada e valorando essa matéria. Bom, o Código francês, que eu disse para vocês há pouco, que é o primeiro Código Civil, ele tem dois valores fundamentais. Ele é patrimonialista e individualista. É importante vocês pensarem nessas duas palavras, patrimonialismo e individualismo, porque elas são a base do nosso Código Civil de 16, que falaremos logo mais. Em 1896 apareceu o Código Civil alemão, também baseado nesses dois valores, individualista e patrimonialista. Há uma construção bastante interessante, bastante didática, embora ela não é muito usada modernamente, que traz a divisão entre o direito público e o direito privado. No direito privado, a relação é privada, o Estado está fora, não há espaço para o interesse público e há uma autonomia de vontade, há uma prevalência na autonomia entre os particulares. Enquanto que o direito público prevalece o interesse público. Vamos agora no nascimento do nosso Código Civil antigo, o nosso Código Civil de 16. A Constituição de 1824, pessoal, a Constituição do Império, a nossa primeira Constituição, no seu artigo 179, determina a elaboração do nosso Código Civil e dá o prazo de 1 ano. Em 1855, Teixeira de Freitas ele é encarregado de fazer o nosso Código Civil. E o Teixeira de Freitas, em 1862, traz um esboço do nosso Código Civil, com 5.000 artigos. E é interessante nesse esboço do Teixeira de Freitas que ele traz coisas modernas, ele traz o direito do nascituro, ele traz o divórcio. Olha que interessante isso. Só que ele é rejeitado pelo Congresso. Olha o motivo da rejeição. O Congresso falou que esse esboço do O Congresso falou que esse esboço do Teixeira de Freitas é muito moderno. É um absurdo isso, né? E ele foi adotado pela Argentina e é utilizado até hoje. Em 1899, o famoso Clovis Bevilacqua também foi encarregado de fazer o nosso Código Civil. Em 6 meses, em 6 meses ele traz um projeto do Código e nasce o nosso Código Civil de 16. Aí depois de uma longa discussão, Rui Barbosa, que era senador, questionou alguns artigos, sobretudo em relação a erros de direito, erro de gramática.
Aí ele foi aprovado e entrou em vigor em 1917. Então foi aprovado em 16 e entrou em vigor em 1917. A base do nosso Código Civil 16, como eu disse lá atrás, é o Código Civil francês e o Código Civil alemão. E aí, não esquecendo, né, aqueles dois valores fundamentais, patrimonialismo e individualismo. E o Código Civil de 16, pessoal, ele traz 3 situações assim fundamentais, né? Só para ficar bem claro isso. O contrato faz leis entre as partes, a propriedade privada era absoluta, né? No Código Civil 16 é absoluta, e a família é indissociável. Então essas são as 3 premissas do Código Civil de 16. Então essa foi apenas uma introdução ao direito civil, falando um pouquinho do Código 16, que eu acho interessante para termos como se fosse um alicerce para partirmos para o Código Civil de 2002, que é o nosso código objeto de estudo. Vamos para o Código Civil. Primeiro Código Civil 1804, né, o Código Civil francês, napoleônico. A diferença entre compilação, consolidação e codificação. Código Civil francês, 2 valores fundamentais. A construção do direito moderno entre público e privado. E aquela historinha do nosso Código Civil de 16, que eu acho interessante vocês terem como uma base de estudo do direito civil. Valeu, até a próxima.